Estamos vivendo o ano da palavra. Em 2017, a Reforma Protestante completa seus 500 anos. E em comemoração, produzimos esse vídeo em nosso canal. Assista até o final e conheça as 95 teses de Lutero. As 95 teses de Martinho Lutero. Debate para o esclarecimento do valor das indulgências pelo Dr. Martin Luther, 1517. Por amor à verdade e no empenho de elucidá-la, discutir-se-á o seguinte em Wittenberg, sob a presidência do reverendo Padre Martinho Lutero, mestre de artes e de santa teologia e professor catedrático desta última naquela localidade. Por esta razão, ele solicita que os que não puderem estar presentes e debater conosco oralmente o façam por escrito, mesmo que ausentes. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tese 1. Ao dizer, fazei penitência, etc., citação de Mateus, capítulo 4, versículo 17, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Tese 2. Esta penitência não pode ser entendida como penitência sacramental, isto é, da confissão e satisfação celebrada pelo ministério dos sacerdotes. Tese 3. No entanto, ela não se refere apenas a uma penitência interior. Sim, a penitência interior seria nula se externamente não produzisse toda a sorte de mortificação da carne. Tese 4. Por consequência, a pena perdura enquanto persiste o ódio de si mesmo, isto é, a verdadeira penitência interior, ou seja, até a entrada no reino dos céus. Tese 5. O Papa não quer nem pode dispensar de quaisquer penas, senão daquelas que impôs por decisão própria ou dos cânones. Tese 6. O Papa não pode remitir culpa alguma, senão declarando e confirmando que ela foi perdoada por Deus, ou, sem dúvida, remitindo-a nos casos reservados para si. Se estes forem desprezados, a culpa permanecerá por inteiro. Tese 7. Deus não perdoa a culpa de qualquer pessoa sem, ao mesmo tempo, sujeitá-la, em tudo humilhada, ao sacerdote seu vigário. Tese 8. Os cânones penitenciais são impostos apenas aos vivos. Segundo os mesmos cânones, nada deve ser imposto aos moribundos. Tese 9. Por isso, o Espírito Santo nos beneficia através do Papa quando este, em seus decretos, sempre exclui a circunstância da morte e da necessidade. Tese 10. Agem mal e sem conhecimento de causa aqueles sacerdotes que reservam aos moribundos penitências canônicas para o purgatório. Tese 11. Essa erva daninha de transformar a pena canônica em pena de purgatório parece ter sido semeada enquanto os bispos certamente dormiam. Tese 12. Antigamente se impunham as penas canônicas não depois, mas antes da absolvição, como verificação da verdadeira contrição. Tese 13. Através da morte, os moribundos pagam tudo e já estão mortos para as leis canônicas, tendo, por direito, isenção das mesmas. Tese 14. Saúde ou amor imperfeito no moribundo necessariamente traz consigo grande temor, e tanto mais quanto for menor o amor. Tese 15. Este temor e horror por si só já bastam, para não falar de outras coisas, para produzir a pena do purgatório, uma vez que estão próximos do horror e do desespero.
Tese 16. Inferno, purgatório e céu parecem diferir da mesma forma que o desespero, o semidesespero e a segurança. Tese 17. Parece desnecessário para as almas no purgatório que o horror diminua na medida em que cresce o amor. Tese 18. Não parece ter sido provado, nem por meio de argumentos racionais, nem da Escritura, que elas se encontram fora do estado de mérito ou de crescimento no amor. Tese 19. Também parece não ter sido provado que as almas no purgatório estejam certas de sua bem-aventurança, ao menos não todas, mesmo que nós, de nossa parte, tenhamos plena certeza. Tese 20. Portanto, sob remissão plena de todas as penas, o Papa não entende simplesmente todas, mas somente aquelas que ele mesmo impôs. Tese 21. Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Tese 22. Com efeito, ele não dispensa as almas no purgatório de uma única pena que, segundo os cânones, elas deveriam ter pago nesta vida. Tese 23. Se é que se pode dar algum perdão de todas as penas a alguém, ele certamente só é dado aos mais perfeitos, isto é, pouquíssimos. Tese 24. Por isso, a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada por essa magnífica e indistinta promessa de absolvição da pena. Tese 25. O mesmo poder que o Papa tem sobre o purgatório de modo geral, qualquer bispo e cura tem em sua diocese e paróquia em particular. Tese 26. O Papa faz muito bem ao dar remissão às almas não pelo poder das chaves, que ele não tem, mas por meio da intercessão. Tese 27. Pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Tese 28. Certo é que, ao tilintar a moeda na caixa, podem aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão da Igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. Tese 29. E quem é que sabe se todas as almas no purgatório querem ser resgatadas? Dizem que este não foi o caso com o São Severino e São Pascoal. Tese 30. Ninguém tem certeza da veracidade de sua contrição, muito menos de haver conseguido plena remissão. Tese 31. Tão raro como quem é penitente de verdade é quem adquire autenticamente as indulgências, ou seja, é raríssimo. Tese 32. Serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência. Tese 33. Deve-se ter muita cautela com aqueles que dizem serem as indulgências do Papa aquela inestimável dádiva de Deus através da qual a pessoa é reconciliada com Deus. Tese 34. Pois aquelas graças das indulgências se referem somente às penas de satisfação sacramental, determinada por seres humanos. Tese 35. Não pregam cristamente os que ensinam não ser necessária a contrição àqueles que querem resgatar ou adquirir breves confessionais. Tese 36. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem o direito à remissão plena de pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. Tese 37. Qualquer cristão verdadeiro, seja vivo, seja morto, tem participação em todos os bens de Cristo e da Igreja,
por dádiva de Deus, mesmo sem carta de indulgência. Tese 38. Mesmo assim, a remissão e participação do Papa, de forma alguma, devem ser desprezadas, porque, como disse, constituem declaração do perdão divino. Tese 39. Até mesmo para os mais doutos teólogos é dificílimo exaltar perante o povo ao mesmo tempo a liberdade das indulgências e a verdadeira contrição. Tese 40. A verdadeira contrição procura e ama as penas, ao passo que a abundância das indulgências as afrouxa e faz odiá-las, pelo menos dando ocasião para tanto. Tese 41. Deve-se pregar com muita cautela sobre as indulgências apostólicas, para que o povo não as julgue erroneamente como preferíveis às demais boas obras do amor. Tese 42. Deve-se ensinar aos cristãos que não é pensamento do Papa que a compra de indulgências possa, de alguma forma, ser comparada com as obras de misericórdia. Tese 43. Deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, procedem melhor do que se comprassem indulgências. Tese 44. Ocorre que, através da obra de amor, cresce o amor e a pessoa se torna melhor, ao passo que com as indulgências ela não se torna melhor, mas apenas mais livre da pena. Tese 45. Deve-se ensinar aos cristãos que quem vê um carente e o negligencia para gastar com indulgências, obtém para si não as indulgências do Papa, mas a ira de Deus. Tese 46. Deve-se ensinar aos cristãos que, se não tiverem bens em abundância, devem conservar o que é necessário para a sua casa e de forma alguma desperdiçar dinheiro com indulgência. Tese 47. Deve-se ensinar aos cristãos que a compra de indulgências é livre e não constitui obrigação. Tese 48. Deve-se ensinar aos cristãos que, ao conceder indulgências, o Papa, assim como mais necessita, da mesma forma mais deseja uma oração devota a seu favor do que o dinheiro que se está pronto a pagar. Tese 49. Deve-se ensinar aos cristãos que as indulgências do Papa são úteis se não depositam sua confiança nelas, porém, extremamente prejudiciais se perdem o temor de Deus por causa delas. Tese 50. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa soubesse das exações dos pregadores de indulgências, preferiria reduzir a cinzas a Basílica de São Pedro, a edificá-la com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Tese 51. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa estaria disposto, como é seu dever, a dar do seu dinheiro àqueles muitos de quem alguns pregadores de indulgência extraem ardilosamente o dinheiro, mesmo que para isso fosse necessário vender a Basílica de São Pedro. Tese 52. Vã é a confiança na salvação por meio de cartas de indulgência, mesmo que o comissário ou até mesmo o próprio Papa desse sua alma como garantia pelas mesmas. Tese 53. São inimigos de Cristo e do Papa aqueles que, por causa da pregação de indulgências, fazem calar por inteiro a palavra de Deus nas demais igrejas. Tese 54. Ofende-se a palavra de Deus quando, em um mesmo sermão, se dedica tanto ou mais tempo às indulgências do que a ela.
Tese 55. A atitude do Papa é necessariamente esta: se as indulgências, que são o menos importante, são celebradas como um toque de sino, uma procissão e uma cerimônia, o Evangelho, que é o mais importante, deve ser anunciado com uma centena de sinos, procissões e cerimônias. Tese 56. Os tesouros da Igreja, dos quais o Papa concede as indulgências, não são suficientemente mencionados nem conhecidos entre o povo de Cristo. Tese 57. É evidente que eles, certamente, não são de natureza temporal, visto que muitos pregadores não os distribuem tão facilmente, mas apenas os ajuntam. Tese 58. Eles tampouco são os méritos de Cristo e dos santos, pois estes sempre operam sem o Papa. A graça do ser humano interior e a cruz, a morte e o inferno do ser humano exterior. Tese 59. São Lourenço disse que os pobres da Igreja são os tesouros da mesma, empregando, no entanto, a palavra como era usada em sua época. Tese 60. É sem temeridade que dizemos que as chaves da Igreja, que lhe foram proporcionadas pelo mérito de Cristo, constituem este tesouro. Tese 61. Pois está claro que, para a remissão das penas e dos casos, o poder do Papa por si só é suficiente. Tese 62. O verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da Glória e da Graça de Deus. Tese 63. Este tesouro, entretanto, é o mais odiado, e com razão, porque faz com que os primeiros sejam os últimos. Tese 64. Em contrapartida, o tesouro das indulgências é o mais benquisto, e com razão, pois faz dos últimos os primeiros. Tese 65. Por esta razão, os tesouros do Evangelho são as redes com que outrora se pescavam homens possuidores de riqueza. Tese 66. Os tesouros das indulgências, por sua vez, são as redes com que hoje se pesca a riqueza dos homens. Tese 67. As indulgências apregoadas pelos seus vendedores como as maiores graças realmente podem ser entendidas como tal, na medida que dão boa renda. Tese 68. Entretanto, na verdade, elas são as graças mais ínfimas em comparação com a graça de Deus e a piedade da cruz. Tese 69. Os bispos e curas têm a obrigação de admitir com toda reverência os comissários de indulgências apostólicas. Tese 70. Tem, porém, a obrigação ainda maior de observar com os dois olhos e atentar com ambos os ouvidos para que esses comissários não preguem os seus próprios sonhos em lugar do que lhes foi incumbido pelo Papa. Tese 71. Seja excomungado e maldito quem falar contra a verdade das indulgências apostólicas. Tese 72. Seja bendito, porém, quem fica alerta contra a devassidão e a licenciosidade das palavras de um pregador de indulgências. Tese 73. Assim como o Papa, com razão, fulmina aqueles que, de qualquer forma, procuram defraudar o comércio de indulgências. Tese 74. Muito mais deseja fulminar aqueles que, a pretexto das indulgências, procuram defraudar a santa caridade e verdade. Tese 75.
A opinião de que as indulgências papais são tão eficazes ao ponto de poderem absolver um homem mesmo que tivesse violentado a Mãe de Deus, caso isso fosse possível, é loucura. Tese 76. Afirmamos, pelo contrário, que as indulgências papais não podem anular sequer o menor dos pecados veniais no que se refere à sua culpa. Tese 77. A afirmação de que nem mesmo São Pedro, caso fosse o Papa atualmente, poderia conceder maiores graças é blasfêmia contra São Pedro e o Papa. Tese 78. Afirmamos, ao contrário, que também este, assim como qualquer Papa, tem graças maiores, quais sejam o Evangelho, os poderes, os dons de curar, etc., como está escrito em 1 Coríntios 12. Tese 79. É blasfêmia dizer que a cruz, com as armas do Papa, insignemente erguida, equivale à cruz de Cristo. Tese 80. Terão que prestar contas os bispos, curas e teólogos que permitem que semelhantes conversas sejam difundidas entre o povo. Tese 81. Essa licenciosa pregação de indulgências faz com que não seja fácil, nem para os homens doutos, defender a dignidade do Papa contra calúnias ou perguntas, sem dúvida, argutas dos leigos. Tese 82. Por exemplo, por que o Papa não evacua o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas? O que seria a mais justa de todas as causas. Se redime um número infinito de almas por causa do funestíssimo dinheiro para a construção da basílica, que é uma causa tão insignificante. Tese 83. Do mesmo modo, por que se mantém as exéquias e os aniversários dos falecidos, e por que ele não restitui ou permite que recebam de volta as doações efetuadas em favor deles, visto que já não é justo orar pelos redimidos? Tese 84. Do mesmo modo, que nova piedade de Deus e do Papa é essa? Por causa do dinheiro, permitem ao ímpio e inimigo redimir uma alma piedosa e amiga de Deus, porém não a redimem por causa da necessidade da mesma alma piedosa e dileta, por amor gratuito? Tese 85. Do mesmo modo, porque os cânones penitenciais, de fato e por desuso já muito revogados e mortos, ainda assim são redimidos com dinheiro, pela concessão de indulgências, como se ainda estivessem em pleno vigor. Tese 86. Do mesmo modo, porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos mais ricos crassos, não constrói com seu próprio dinheiro ao menos esta uma basílica de São Pedro, ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis? Tese 87. Do mesmo modo, o que é que o Papa perdoa e concede àqueles que, pela contrição perfeita, têm direito à remissão e participação plenária? Tese 88. Do mesmo modo, que benefício maior se poderia proporcionar à Igreja do que se o Papa, assim como agora o faz uma vez, da mesma forma concedesse essas remissões e participações 100 vezes ao dia a qualquer um dos fiéis? Tese 89. Já que, com as indulgências, o Papa procura mais a salvação das almas do que o dinheiro, por que suspende as cartas e indulgências outrora já concedidas, se são igualmente eficazes? Tese 90. Reprimir esses argumentos muito perspicazes dos leigos somente pela força, sem refutá-los apresentando razões, significa expor a Igreja e o Papa à zombaria dos inimigos
e desgraçar os cristãos. Tese 91. Se, portanto, as indulgências fossem pregadas em conformidade com o espírito e a opinião do Papa, todas essas objeções poderiam ser facilmente respondidas e nem mesmo teriam surgido. Tese 92. Fora, pois, com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo: paz, paz, sem que haja paz. Tese 93. Que prosperem todos os profetas que dizem ao povo de Cristo: cruz, cruz, sem que haja cruz. Tese 94. Devem-se exortar os cristãos a que se esforcem por seguir a Cristo, seu cabeça, através das penas, da morte e do inferno. Tese 95. E assim, a que confiem que entrarão no céu antes através de muitas tribulações do que pela segurança da paz. 1517 d.C., em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Conteúdo extraído do livro A Reforma em 4 Tempos, Desdobramentos na Europa e no Brasil, do autor Paulo Ferreira, editora CPAD.